Olá, meus irmãos, saudações de graça e paz, saudação fraternal da parte de Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Estamos aqui para entregar mais uma aula, a aula de hermenêutica. Essa aula é do dia 2 de abril, tá bom? Estamos alinhando as aulas para a gente poder dar seguimento aí tudo certinho, tá bom, gente? Quero convidar você a já pegar sua Bíblia, pegar sua apostila, pegar seu caderno, seu marca-texto, suas canetas, para a gente poder começar a nossa aula de hoje. Vamos estar orando a Deus para que o Espírito Santo nos dê o direcionamento desta aula e que Ele nos traga inspiração para que a gente possa compreender o Espírito por trás da letra. Oremos. Senhor, nós te louvamos, ó Pai, glorificamos o Teu nome pela oportunidade que o Senhor tem nos concedido de estarmos, ó Pai, lecionando a Tua Palavra. A Tua Palavra traz vida ao nosso ser, traz vida à nossa alma, traz vida ao nosso espírito. Fale conosco, ó Pai, nesta aula através da Tua Palavra, porque a Tua Palavra ela não volta vazia, então ela vem a produzir em nós aquilo a qual ela está sendo designada, que o Teu nome seja glorificado em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Queridos, nós paramos na página 197, 197, que a epígrafe, o título é Como Evitar o Caos Vindouro, tá? 2.0. Aliás, 2 pontos, né? 2. Voltando à prática da palavra de Deus. Uma parte considerável da igreja evangélica no Brasil peca simplesmente porque negligencia a leitura da Bíblia. Outra parte, por sua vez, repete erro similar por não praticá-la assiduamente. Isso aqui é interessante. Por quê? Porque o livro do Atos dos Apóstolos traz um registro de um personagem que ele estava lendo o pergaminho do profeta Isaías. E o Espírito leva Filipe para se encostar nesse carro dessa pessoa. E Filipe faz a pergunta para ele: você consegue entender o que você está lendo? Haja vista que nesse tempo, aqui no Novo Testamento, só existia o Antigo Testamento. Tá? Então ele estava lendo Isaías. Isaías 53, que a gente sabe que foi acerca do Messias. E Filipe pergunta a ele assim: você sabe o que você lê? Você entende o que você lê, melhor dizendo? Ele vai dizer assim, ó, como eu hei de entender se não há quem me explique? Então, a grande dificuldade da igreja é o quê? Estudar a palavra. Porque se não estuda, a pessoa não conhece, não pratica. Então, esse é o grande erro da igreja odierna. Não estudar a palavra, e hoje tem surgido um espírito do anticristo. Eu falo isso porque João vai dizer que todo aquele que luta contra aquilo que é de Cristo é o espírito do anticristo. Lutando contra a teologia. Fala teologia do diabo, teologia apaga o espírito, enfraquece, enfim, que a letra mata o espírito. Essas falácias, sabe? Então, com isso, a igreja não abre a porta para o ensino, não abre a porta para a teologia, e a pessoa não aprende, e por não aprender, a pessoa não pratica. Prossigamos aqui. Deixa eu apagar o visor aqui. É pecado ter a Bíblia e não conhecê-la, mesmo tendo condições para estudá-la? Isso aqui é uma afirmação, tá? Que o autor deixa aqui claro, ó. É pecado ter a Bíblia e não conhecê-la, mesmo tendo condições para estudá-la. Contudo, também é pecado crasso ter suficiente conhecimento bíblico e teológico e simplesmente não viver de acordo com o mesmo. Então aqui é uma linha muito tênue. Alguém erra por não estudar, tendo condição de estudar e não estuda, e alguém erra por ter o estudo, ter o conhecimento e não praticar. Tá? Então os dois estão debaixo de erro. Ok? Há um peso no comportamento escandaloso de quem ainda não conhece a palavra de Deus. Se você observar aqui, alguém pode dizer assim, professor, se eu não conheço, então não cometo erro. Então não posso ser réu.
Eu não posso ser punido por aquilo. Mas se você vê o que a Bíblia diz, o meu povo é destruído. O meu povo sofre porque lhe faltou o conhecimento. Então, a simples faceta de não conhecer não te torna absolvido. Haja vista que o conhecimento está aberto para todos. Só não estuda quem não quer. Tem estudo presencial, tem estudo por vídeo. Você faz o horário que você quiser. Você estuda a hora que você escolher no conforto de sua casa. Prossigamos aqui. Há, todavia, outro maior ainda quando se trata de alguém que já teve a oportunidade de conhecer as sagradas letras e vive como se elas não tivessem importância alguma. Portanto, esta importante disciplina de noções de hermenêutica bíblica, haja vista que hermenêutica são hermenêutica bíblica, ela é irmã tanto da homilética quanto da exegese, tá? Tem como finalidade conceituá-la, defini-la e, principalmente, mostrar que a interpretação correta da palavra de Deus deve desembocar na ação, não apenas na erudição, tá? Ou seja, tem que mostrar a palavra na prática, não somente na teoria, ok? Terá pouco proveito o discente ou adicente conhecer as doutrinas bíblicas e ignorá-las. Será praticamente inútil estar a par da pessoa e obra de Deus e não amá-lo e nem servi-lo. Não basta conhecer a pessoa e obra de Jesus Cristo e não confessá-lo como Senhor e Salvador. Terá valor ínfimo saber quem é o Espírito Santo e não permitir que ele transforme-o num adorador, num proclamador, num edificador, num agente de transformação social. Que esta disciplina leve-o à fonte, mas não o deixe morrer sedento. Deus diz, Tiago não está interessado em meros ouvintes. Ou seja, Deus diz, na Epístola Universal de Tiago, que Deus não está interessado em meros ouvintes. Os tais enganam-se a si mesmos. Deseja, sim, que cada crente tenha o cuidado de atentar à lei perfeita e executar a obra, pois, doravante, será bem-aventurado no que realizar. Tá? Vamos ler Tiago 1, do 22 ao 25. Epístola Universal de Tiago, capítulo 1, quer botar uma cadeirinha aqui, vida? Capítulo 1, do versículo 22 ao versículo 25. Quer pegar a cadeira? Quer pegar a cadeira? Não. Vou esperar você lá pegar. Leiamos. Capítulo 1 de Tiago, na sua Epístola Universal, capítulo 1, versículo 22 ao 25, escrito está: E sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não é cumpridor, é semelhante ao varão que contempla ao espelho seu rosto natural. Porque se contempla a si mesmo, foi-se e logo se esqueceu de como era. Aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade e nisso persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas fazedor da obra, este tal será mais que feliz, será bem-aventurado no seu feito. Quando você conhece a palavra, quando você a executa, você se torna um bem-aventurado, se torna feliz em todos os seus feitos.
Eu acho interessante isso aqui, porque quando Josué vai assumir o cargo de líder da nação dos hebreus, Deus vai dizer para Josué assim, olha, medita no livro desta lei, de dia e de noite. Só assim fará prosperar o teu caminho e você será bem sucedido. Então eu acho isso aqui de suma importância. Um dos maiores fracassos ministeriais é a pessoa que não leva a igreja a conhecer a palavra. Automaticamente a igreja se torna infrutífera e o líder se torna infrutífero. Por quê? Porque ele não conhece a lei, não conhece a palavra, mas é a palavra, né? Não conhece a palavra, então ele não é bem sucedido. Porque a gente fala lei, vai vir aquelas pessoas, não, mas a lei foi abolida por Cristo. Cristo não veio abolir a lei. Cristo veio cumprir a lei. Vou dizer algo para você aqui. A lei não foi feita para me cumprir. A lei foi feita para me apontar que eu sou pecador. Que eu erro todo dia. Que eu falho todo dia. Porque ninguém conseguiu cumprir a lei. Então a lei foi feita para me apontar que eu sou errante. Que eu sou pecador. Portanto, nenhum homem cumpriu a lei, a não ser Cristo. Ele não veio abolir a lei. Ele veio cumprir a lei. Tá bom? Que isso fique bem frisado aqui. Tá? Eu acho interessante aqui, no versículo 21, Tiago diz assim, ó, pelo que, rejeitando, olha o versículo 21, pelo que, rejeitando toda imundícia e acúmulo de malícia, recebei com mansidão a palavra em vós enxertada, na qual pode salvar a vossa alma. Por que Tiago está dizendo receber com mansidão? Porque quando o ensino doutrinário, bíblico, vai de encontro com aquilo errado que eu aprendi, eu fico nervoso. Eu não aceito, eu não concordo, não foi assim que eu aprendi, não foi assim que eu fiz a vida toda. Só que o fato de você não concordar não muda o que está escrito. O fato de você não aceitar não muda o que está escrito. A Bíblia, ela não foi feita para que ela se encaixe em mim, não. É eu que tenho que me encaixar nela. Porque é nela que fala de Cristo, a qual tem poder para nos dar a vida eterna. Tá? Então isso fica bem frisado. Tá? Toda vez que a palavra vai me confrontar, eu tenho que ter um espírito de mansidão para receber ela. Já viu aquela pessoa que você está ensinando na igreja? Eu tive uma aluna assim, ou uma alunazinha abençoada, que tudo que você falava que ia de encontro ao que ela vivia ou aquilo que ela tinha aprendido, ela começava a murmurar em sala de aula. Não concordo, eu não aceito. Em sala de aula começava os burburinhos dela acerca da palavra. Por quê? Porque ela aprendeu a vida inteira errada. Está na sala de aula para aprender, porque se ela soubesse tudo, ela estaria ensinando. Né? E nem nós, professores, temos a presunção de dizer que sabemos tudo. O conhecimento ele é progressista, ele é evolutivo, tá? Está sempre evoluindo, tá? Por isso que eu estou sempre estudando, tá? Então, quando o conhecimento confrontava, ela dizia, eu não aceito, eu não concordo, mas o fato de não aceitar e não concordar não muda o que está escrito, tá? Então, toda vez que a palavra de Deus vir te confrontar, é notório que às vezes o seu espírito vai se revirar. Mas automaticamente eu tenho que absorver essa palavra com espírito de mansidão. Tá? Prossigamos aqui. Página 198, 198. Deu a pegar? Sim. Isso aqui é forte, no versículo 22? Sim. Por isso que a gente faz várias conferências, né? Quer ver? Eu tenho conhecimento acadêmico para poder... Eu não posso falar aqui. Né? Eu não posso falar porque vocês estão galgando para chegar ainda lá sobre anjos e demônios. Né? Isso aí nós vamos falar um pouquinho sobre uma batalha espiritual. Mas eu vou ser um pouco raso, porque se eu falar na íntegra, tem pessoa que vai se escandalizar. Acerca do milênio, nós estamos no Jornada do Apocalipse, né? Nós temos que entregar algumas aulas ainda, mas nós estamos no Jornada do Apocalipse. No milênio, se eu rasgar acerca do milênio, tem pessoa que vai ouvir e vai se escandalizar. Por quê? Porque ela não tem ainda maturidade espiritual para absorver.
Eu sei que aqui no nosso grupo aqui de teologia, tem alguns que têm maturidade para poder absorver, outros não têm. Tá? 100% da classe não tem maturidade. Eu posso, assim, mesclar cerca de 60% da classe a 70% da classe tem maturidade para poder absorver. Mas os outros 30% não tem. Então eu preciso ser um pouco raso para você não se escandalizar. Mas quando você chegar lá na frente, né, nos outros cursos, bacharel, uma pós-graduação em teologia, aí você vai ter um conhecimento total do que eu estou falando para vocês aqui. Tá bom? Prossigamos então. A Bíblia é a mensagem de Deus à humanidade. E meditar nela frequentemente e corretamente é um privilégio. O mau uso da mesma ensino e prática, por outro lado, pode trazer consequências trágicas. A igreja cristã não pode se afastar do livro de Deus, pois em certa fase histórica foi rotulada de a religião do livro. A Bíblia era a sua fonte de 1. Direção, 2. Segurança e 3. Provisão. Enquanto a igreja era considerada a religião do livro de Deus, tinha, entre outras coisas, identidade, senso de destino e propósito, proteção diante dos numerosos e nocivos ataques à fé cristã, alimentação às vidas que careciam de Deus. Tudo passava por seu crivo, sua crença, sua prédica, seu padrão de vida, suas reformas. Hoje, porém, em algumas igrejas ditas evangélicas, o livro de Deus se tornou apenas um ícone, um capital simbólico, mera fonte de legitimação do conteúdo do sermão triunfalista, que só sabe prometer prosperidade econômico-financeira, sucesso pessoal, profissional, empresarial, felicidade, imunidade às doenças e mais desgraças da vida. Uma observação aqui. Isso aqui é de suma importância. Um dos maiores erros da igreja nos dias odiernos é preparar a igreja para viver uma vida humanista, uma vida corpórea, uma vida física aqui na Terra. E não preparar a igreja para a vida futura, que haja visto será aqui na Terra também, né? O milênio vai ser aqui na Terra. Então, observe isso aqui. Observa comigo. A gente automaticamente começou a avisar, fala a gente num todo, a gente começou a focar em um foco e deixar o outro. Demos prioridade a um foco e negligenciamos outro foco. Como assim? Hoje a igreja sabe tudo do mundo financeiro. Sabe tudo porque é uma igreja influenciada por vários coaches. Eu não sou contra coach, tá? Já só estou entrando adendo aqui. Vários coaches. A igreja conhece muito daqui da terra. Muito do físico. Mas conhece pouco do espiritual. Quer ver uma coisa? Uma pergunta aqui. Quando você vai fazer uma viagem de férias, você viaja para o lugar sem saber o que vai ter lá, como vai ser lá, o que você vai fazer lá? Não. Todos nós traçamos um roteiro. Estudamos, pesquisamos o que tem lá, como vai ser lá. Enfim. Só que a igreja, ela está rumando a uma viagem para a vida eterna. Para a Nova Jerusalém. Que vem descendo como uma noiva adornada. Só que em contrapartida, a igreja se sabe pouco acerca do mundo vindouro, acerca da Nova Jerusalém. Eu falo isso aqui sem medo de errar,
sem medo de errar, 80% a 85% da igreja no mundo inteiro, 85%, sabe nada acerca da vida futura. O que a igreja sabe da vida futura é algumas coisas que ela absorveu como informação e de certa forma errônea. Tipo, vamos chegar lá desmemorizado. Ninguém vai conhecer ninguém. Eu não vou conhecer meu pai, eu não vou conhecer minha mãe, não vou conhecer minha esposa, vou chegar lá desmemorizado. E o pouco que sabe é um pouco que sabe errado ainda. Porque não vai ter ninguém desmemorizado lá. Tá bom? Até porque você vai ver quando vai se tratar do reino. Alguém vai dizer assim, se tratando do reino, não salvação. Reino. Senhor, no teu nome expulsei demônio. Ué, não está desmemorizado? Como é que ele lembra? Eu curei o enfermo, eu profetizei, eu falei línguas. Aí vai dizer assim abertamente, afastai de mim, maldito, vós que praticai a iniquidade. Eis que eu não vos conheço. Gente, isso aqui não é salvação, isso aqui é reino. Leia o texto, está falando de reino, porque reino é uma coisa, salvação é outra. E a igreja dos dias odiernos só estudou muito mal acerca da salvação. E não sabe quase nada ou nada acerca do reino ou reino dos céus. Tá, isso aqui é importante. Em algumas palavras aparece reino de Deus, outras aparece reino dos céus. Tá? Isso aqui é de muito importância, tá, gente? A gente precisamos estudar sobre isso aqui. Eu vou montar uma conferência, talvez para junho, sobre salvação e reino dos céus, tá? Só que essa conferência não vai ser para Nutella não, tá, gente? Se você é Nutella, se você é crente, não participa, tá? Continua do jeito que você tá? Por quê? Porque você vai se escandalizar o que é salvação e o que é reino. A salvação é pela graça. Reino não. Reino é por mérito. Reino dos céus, de João Batista até Jesus. Jesus Cristo é eterno. Né? Morreu, ressuscitou, ele é eterno até Jesus Cristo. É tomado à força o reino. Tá? Então, vamos lá. A salvação é pela fé. Tá? É dom de Deus. Aliás, é pela fé e pela graça. Ela é dom de Deus. Tá? Mas a gente vai fazer isso aqui na conferência. Tá? Se você animar, a gente dá essa conferência. Por quê? A igreja precisa saber disso aqui, vida. Precisa saber disso aqui. Né? Porque eu já vi pessoas pregando sobre salvação, sobre esse texto. Apartai de mim, maldito, que eu não vos conheço. E alguém dizendo que é salvação. Não é, ele era reino. Tá? Isso aqui é reino. Tá? Vamos tomar uma aguinha aqui, vamos prosseguir. Opa, boa, vamos lá. A finalidade deste prefácio à teologia exegética, com ênfase em hermenêutica, é levar o ou a discente a ter algum contato, embora sucinto, embora breve, embora rápido, sucinto, ou a rever, caso já tenha estudado tal disciplina. Alguns conceitos importantes da arte, ciência de interpretar os textos sacros, sua história, sua definição e conceituação, sua relevância, seus métodos. Infelizmente, devido ao limite de espaço, não será possível compartilhar muitas informações a respeito de cada fase da historificação interpretativa da Bíblia. Outro benefício desta disciplina ao discente é a valorização da prática correta das Escrituras. Isso aqui é importante. Tá? O benefício que você vai ter nessa disciplina, nessa lição que é hermenêutica, nessa apostila, nesse módulo, é a valorizar, né, as práticas corretas das Escrituras. Veja bem, gente, a maioria das igrejas de mercado, né? Fala igreja de mercado, você está falando, sabe o que eu estou falando. Igreja de mercado
não quer que você aprenda. Porque se você aprender, você não se torna mais refém deles. Por quê? Porque a falta de conhecimento me torna refém de tudo aquilo que eu ouço deles. Aí eles vão dizer que é a caneta, vou ser bem raso para poder não ofender ninguém, tá? É a caneta que expulsa o demônio. Você vai escrever sua história, entendeu? Então é a caneta que vai te dar o seu destino. É a caneta que vai curar, entendeu? Então veja bem, gente, tudo isso é sincretismo religioso. Eu uso de objetos, isso aqui veio lá do Egito. Tá? Portanto, você vê que quando Moisés sobe para o monte, ele pronto, não perdeu nosso líder não, porque Moisés não vai morrer, Moisés morreu. Na mente deles, Moisés morreu. Perdemos nosso líder não, perdemos nosso Deus. Então, Arão, a gente precisa ver o nosso Deus. Faça pra gente um Deus que nos vá adiante de nós, que a gente possa vê-lo. Aí Arão vai e constrói um bezerro, que é o ápice, né? Ele faz o bezerro, né? O bezerro que é o Deus ápice, né? Que é o bezerro. Por quê? Porque eles julgavam que o touro alado era o animal mais forte que tinha. Não tinha outro animal mais forte. Então, nosso Deus é um bezerro. Que não existe outro igual a ele. Eles fizeram a forma do Deus errado, mas com a essência certa. Porque usaram ouro. Em ouro, em todo o Antigo Testamento, simboliza Deus e a sua glória. Tá? A tipologia de ouro na Bíblia é Deus. Portanto, a arca de acácia, ela é feita de madeira, mas revestida de ouro. A acácia, ela é uma madeira que ela tem nó, tem espinho. Nenhum carpinteiro da época, né? Carpinteiro não vou ser carpinteiro não. Nenhum artifício da época gostaria de trabalhar com ela. Por quê? Porque era uma madeira que tinha espinho, cheia de nó e toda torta. E foi a madeira que Deus escolheu para ser a arca, para confeccionar os utensílios do tabernáculo. Por quê? Porque essa madeira representa o homem na sua imperfeição, com os seus espinhos, com as suas torturas, né? Tortura não, né? Tortura não existe. Com a sua vida torta, com a sua vida imperfeita, com os seus espinhos. Ninguém queria trabalhar. Então essa madeira simboliza o homem e o ouro simboliza Deus. Porque quem vê a arca não vê a madeira, vê o ouro. Quem vê você não vê a madeira, vê o ouro. Quem vê a gente não vê a madeira, vê Deus. Então eles fizeram a imagem errada para a essência certa. Por isso que quando Moisés desce, Moisés pede para raspar o bezerro, moer o bezerro e jogar na água. Porque Deus nunca queria ser a essência fora. É um apontamento para o Espírito Santo que ia descer em Atos, dizendo, eu não quero ser a essência fora, eu quero ser a essência dentro, então bebe água vocês. E deu água para todo Israel beber. Porque Deus nunca quis ser a essência por fora, Deus sempre quis ser por dentro. Quer ver um outro exemplo? Quando Elias está fugindo de Acabe e de Jezabel, Elias para perto de um pé de zimbro, ali ele pede a morte. Diz a Bíblia que um anjo veio e assou pão. Aliás, me perdoa, diz assim, ó, e veio o anjo e cozinhou o pão sobre brasas. Só que brasa não cozinha, brasa assa. Só que ali a expressão diz que cozinhou. Porque se você fizer uma picanha assada, você vai ter ela aqui no ponto, assada por fora e crua por dentro, né? É uma passada por dentro, né? Não é o sangue, é o mioglobina. Mas veja bem, ali diz o texto que Deus cozinhou o pão em brasas. Por quê? Porque Deus nunca toca primeiro por fora. Toda a metódica nutricional no preparo de um cozimento é por dentro para fora. O assar é de fora para dentro. O cozimento é de dentro para fora. O homem trabalha de fora para dentro. Deus trabalha de dentro para fora. Porque Deus nunca quis ser essência fora. Estou sentindo Deus aqui. Ele quis sempre ser essência dentro. Pegou isso aqui? Sim. Pegou? Vamos lá então. A interpretação. Agora falta eu me achar aqui agora. Não, minha vida.
aqui, ó. Ah, tá. Não. Achei. Obrigado, Flor. Obrigado. É a interpretação, em cima de a maneira. Aham. Vamos lá. Obrigado, vida. A interpretação é imprescindível à aplicação. E isso na totalidade da vida. A maneira correta ou incorreta de interpretar a Bíblia afeta diretamente seu jeito de pensar, seu comportamento, suas próprias atitudes e, por consequente, a vida de pessoas. A educação teológica transformadora deve necessariamente se empenhar em proporcionar o desenvolvimento do aprendiz como um todo, de maneira integral, ou seja, ajudá-lo a crescer em todas as dimensões importantes da vida, nos seus aspectos físicos, emocionais, espirituais e sociais. Por essa razão, a hermenêutica bíblica, preconizada neste modesto curso de capacitação teológica, não visa apenas a apurar o que o livro de Deus diz sobre determinadas doutrinas. Antes, sim, incluir obrigatoriamente a aplicação à vida, em todas as suas dimensões. Afinal, de que adianta a capacidade de interpretar a Bíblia e não se comprometer com as suas verdades? Portanto, prepare-se para crescer na graça, no conhecimento e na prática da palavra de Deus. 5.2 Síntese dos princípios que regem a interpretação bíblica. Não há mais tempo para a igreja evangélica brasileira ficar displicente quanto à sua capacitação bíblico-teológico-prática. Os desafios externos e internos, conforme alguns exemplos expostos, são cada vez maiores e mais frequentes. São, na verdade, ameaças sutis que, num futuro próximo, podem comprometer a relevância das comunidades de fé. É necessário, portanto, um retorno contundente do corpo de Cristo à palavra de Deus. E é exatamente neste ponto que tanto a hermenêutica quanto a exegese bíblica tornam-se ferramentas verdadeiramente indispensáveis. Só um adendo aqui. O corpo de Cristo precisa voltar para a palavra. Isso não é novidade do que eu vou dizer, que a gente consegue ficar sentado ouvindo 2 horas de louvor, mas a gente não consegue ouvir 1 hora de palavra. A gente consegue ficar numa vigília de louvor a noite toda, mas quando se trata de ouvir a palavra, se torna algo enfadonho, algo que dá sono, que dá vontade de ir no banheiro, vontade de beber água. A pessoa não bebe água a semana inteira em casa. Chega na igreja e quer beber água. Ela só dá sede no culto. Ou no curso. Né? Só sente sede e vontade de ir no banheiro quando está estudando a palavra de Deus, não na igreja. Então a gente precisa voltar, a gente como corpo, a gente precisa voltar para o aprendizado e a prática da palavra de Deus. Né? Eu coloquei em aberto aqui, ó, sobre salvação e reino, para ver quem vai se animar em fazer. Vamos ver quantas pessoas vão nos procurar querendo fazer a conferência em junho acerca de salvação e reino. Né? Vamos lá. Evidentemente, não basta estudar a Bíblia de qualquer forma, desrespeitando as regras legítimas que regem a prática interpretativa. Você vê que a falta de conhecimento leva muita pessoa a errar pelo simples fato dela não ter
uma interpretação sólida, verdadeira do que ela está lendo, né? Uma reportagem antiga, mas se não me engano, né, foi a minha esposa que mandou esses dias, acerca do rapaz de um pastor. É uma reportagem assim, antiga, mas minha esposa me mandou ela esses dias. O cara é pastor, porém ele leu lá no livro de Oséias que ele tinha que pegar a mulher do seu amigo e adulterar com ela. Aí o repórter confrontando ele disse assim: peraí, a sua interpretação está errada. Se fosse para adulterar com ela, tinha que ter um acento aqui no ar. Mas quando está dizendo para adulterar com ela, está dizendo uma mulher adúltera. Por quê? Qual é o foco desse texto aqui? Era Oséias simbolizar o próprio Deus, que é o noivo, e a Gomer simbolizar a esposa, a noiva. E Gomer, como noiva, era Israel. Israel estava indo se prostituir com Astarote, com Baal, com outros deuses. E Oséias ia por várias vezes e buscava ela de volta. Era Deus dizendo que a nação tinha se afastado dele. Porque profeta, antes de profetizar, ele tem que viver para profetizar. Deus me levanta como profeta, vai. Tá? Então profeta para profetizar tem que viver primeiro, para depois profetizar. Tá? Ezequiel, eu vou matar sua esposa. Eu vou levar sua esposa. Mas você não pode ter luto nem chorar por ela. Para simbolizar o que Deus estava sentindo. Né? Outros profetas ficaram de roupa íntima. Tá? Dormiam de um lado só. Vários tempos. Só de um lado só para simbolizar que o cerco contra Israel iria vir de um lado só. Então o profeta tem que viver. Tá? Então esse rapaz interpretou errado. Ele foi lá e engravidou a mulher do vizinho, do amigo. Ele é pastor. Entendeu? Então o que acontece? O cara é levantado sem um conhecimento bíblico, sem um estudo. Tá? Eu vou falar isso aqui para a nossa liderança do Brasil, para os nossos líderes que fazem curso com a gente. Não levante ninguém ao ministério, seja para a diaconia da igreja, sem antes que a pessoa tenha um conhecimento bíblico sólido. Porque depois que a pessoa pega o microfone e lança a palavra, ela não volta mais. Tá? Então que os líderes hoje tenham essa visão de levantar pessoas que tenham conhecimento acadêmico e teológico. Tá? Porque quando você procura um médico, você procura um médico que estudou. Quando você procura um dentista, você procura um dentista que estudou. Quando você procura um advogado, você procura um advogado que estudou. Agora, pastor, você vai procurar, não precisa estudar? Vamos lá, gente, prossigamos aqui. Muitas heresias que, infelizmente, graçam em denominações também rotuladas de evangélicas, procedem exatamente de interpretações equivocadas da própria Bíblia. Tendo dito que a Bíblia, embora seja a verdadeira palavra de Deus, pode ser comparada ao veneno de uma víbora. Na dose exata é remédio. Entretanto, quando aplicada fora da medida definida pelo Eterno, pode se tornar um veneno letal. E quem presume que o ser humano não é capaz de usar a palavra para atingir os mais hediondos objetivos, deveria estudar mais, por exemplo, história eclesiástica. Só um adendo aqui, no que o autor escreveu aqui. Se você for um médico, dependendo da medicação, seja ela oral, ou seja ela subcutânea, ou seja ela intramuscular, se o médico te passar o receituário errado e a dose de você tomar, ele pode te matar. Ele pode te matar. Por isso existe medicamento para criança, que é uso pediátrico, e medicamento que é para uso adulto.
Então, quem faz a exposição da palavra de Deus também pode, com uma palavra, matar a pessoa. Porque quando eu falo para você o que a Bíblia não diz e você vai lá e faz, automaticamente você não vai ter sucesso, você não vai ter êxito. Você vai se escandalizar. E automaticamente você não vai mais saber de Cristo, nem de Deus, nem de igreja, nem de pastor. Aí você veio por fora aí, quando expulsaram da igreja, por causa do pastor, por causa disso, aquilo. Porque pessoas que têm usado a palavra de Deus de forma errônea, de forma errada, tá? Então veja bem, portanto, 1 Coríntios, gente, marca esse texto aqui, ó, 1 Coríntios 4, versículo 6. Paulo vai dizer assim, olha o que Paulo vai dizer: por isso eu vos instruí, eu vos ensinei, para que vocês não vão além do que está escrito. Paulo está dizendo, não vai além do que eu recitei. Não vai além do que está escrito. Se você vê hoje, gente, são coisas bizarras. São coisas assim que a gente ouve e fala assim, gente, eu não acredito que eu ouvi isso. São coisas bizarras que a gente temos ouvido no meio evangélico. E por pior, pessoas absorvendo e dando glória. Igrejas lotadas. E a pessoa falando só heresia. Gente, chegamos num cúmulo de tanta heresia de uma pessoa nos igualar a Jesus. Estamos no mesmo patamar que Jesus. Estamos no mesmo patamar que Jesus. Que a Bíblia precisa ser atualizada. Um cara aí que eu vi na internet esses dias agora falou que Paulo, quando escreveu acerca da salvação, né, que Paulo diz que aqueles que já estavam apontados para a vida eterna, sobre predestinação, falou que Paulo não sabia o que estava escrevendo. Pensa! O cara que ganhou milhões de pessoas, fundou várias igrejas, e o cara que um comedor de arroz com feijão que não escreveu, esquece o que eu vou dizer assim, diz que Paulo estava equivocado, não sabia o que estava escrevendo, que a Bíblia precisa ser atualizada, que se Jesus estivesse no Éden, ele comeria também do fruto. Não, gente, é de chocar, não é? É de chocar, porque se Jesus estivesse no Éden, ele também comeria do fruto. Gente, isso é bizarrice. E o pior é você, igreja, nós, né, sentar para ouvir uns camaradas desses e ainda glorificar a Deus por isso. Vamos prosseguir aqui, falta para terminar o primeiro vídeo aqui, vida. 2 minutos. 2 minutos, vamos terminar a leitura aqui, só Jesus, cara. Vamos lá. A mesma. Segundo parágrafo aqui da página 202. Isso. A mesma Bíblia que levanta alguns tem sido empregada erroneamente, tem derrubado outros. A mesma luz que arrancou milhares de vidas das trevas, quando empregada indevidamente, é capaz de lançar no lago de fogo outro tanto ainda mais expressivo. Por quê? Devido ao seu mau uso, é preciso então que este retorno à palavra de Deus seja seguido de cuidado especial com a interpretação e aplicação da Bíblia, pois assim ela será fonte de bênção na vida dos seres humanos. Tá? Só um adendo aqui. A gente temos a nossa Bíblia, que é o livro de Deus, como manual de fé, de regra e de conduta. Tá? Então eu preciso dizer isso aqui como um adendo. Nós não podemos ir além do que está escrito. Tá? Isso aqui eu não posso ir além. Tá? Então o que está escrito, eu não posso ir além.
Eu posso não concordar, mas eu não posso ir além, tá? A gente vai continuar no próximo vídeo.